Uma feliz semana a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre digo, quando ocupo esse púlpito, que é um motivo de alegria, contentamento, poder mais uma vez dirigir-me a você, meu irmão, meu amigo, que nos acompanham pelo DS Sermões. Eu digo que eu faço esse trabalho por amor, ou seja, de forma voluntária. Eu não sou um teólogo, não sou um pastor, sou apenas um missionário. E faço também com prazer, que é a alegria que eu tenho de estar aqui, né? Então, realmente é motivo de bastante contentamento de poder, mais uma vez, estar aqui estudando e aprendendo junto, né? Nós vamos aprender juntos, mais uma vez, da palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu vou dar um tempo para você também fazer a sua. Gostaria que você, que me acompanha pelas redes sociais, pudesse abrir no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler aqui os versículos 36, 37, 38 e 39, segundo o Evangelho de Mateus. E você pode ficar à vontade, assim que encontrar o texto bíblico, dizer amém. A minha tradução diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu convido você, meu amigo, meu irmão, numa atitude de reverência, pedimos a sabedoria do alto para o entendimento da palavra. Que Deus possa, através do seu santo e poderoso Espírito, abrir a nossa mente e o nosso coração. Vamos orar. Bondoso Pai, amável Pai, todos os atributos, toda a honra, toda a glória, novamente sejam direcionadas a Ti, porque estamos fazendo uso, a exposição da Tua palavra. Nós não temos sabedoria nenhuma, mas o Senhor, com Teu Santo Espírito, que possa ter misericórdia de mim, do Teu servo, que eu possa ser a Tua boca, a Tua língua, que o Senhor use por completo, para que possamos entender, aprender e também aprender, guardar a Tua palavra no nosso coração e, como diz o salmista, para não pecarmos contra Ti. Que o Senhor me use mais uma vez e também a todos que nos acompanham pelo DS Sermões. Esse é o meu pedido, a minha súplica, em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso de um título para o sermão desta semana. E o título é Como nos Dias de Noé. Antes de começarmos a exposição, eu fiz a leitura de Mateus capítulo 24. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero fazer menção ao nome do meu querido irmão. Eu chamo carinhosamente de Pastor Francisco. Ele reside na cidade de Jacaraci e Deus me deu a oportunidade, o privilégio de conhecer aquele servo de Deus, a família de Deus ali em Jacaraci. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, Pastor Francisco. Me permita usar o termo pastor, é a forma que eu aprendi e que respeitosamente eu dirijo a sua pessoa. Que o Senhor continue sendo essa luz aí na cidade de Jacaraci
para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Irmãos, o capítulo 24, eu gosto do capítulo aqui 23, o final do capítulo 23, verso 37 a 40, porque fala sobre o lamento, né? Aqui é uma sequência cronológica de Jesus sobre Jerusalém, quando ele diz assim que queria ajuntá-los, né? O povo judeu, como a galinha faz, tentando ali proteger os seus pintinhos, mas tu, né? O povo de Deus não quis a proteção de Deus, né? E aí vem o capítulo, então, o capítulo 24, né? O capítulo 24 é conhecido como o mini apocalipse da Bíblia. Não sei se você sabe, mas o capítulo 24 e 25 é o apocalipse de Jesus. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, né, chamado Apocalipse, é a revelação de Jesus dada a João, o discípulo João, que estava presente aqui quando Jesus, em seu ministério terrestre, esteve ali no pé do Monte das Oliveiras, e então ele descreve aqui, na linguagem de Mateus, no seu sermão profético, alguns acontecimentos que sucederiam, primeiramente, a destruição de Jerusalém, e também acontecimentos que antecederiam a segunda vinda. E tanto é que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele começa com Jesus ali no templo, saindo do templo, o templo que era motivo de orgulho mesmo para o povo judeu. Eu fico imaginando no final de tarde ali, quando os raios do sol batem sobre as paredes do templo, era algo assim majestoso, muito bonito, e aquilo causava uma certa glória para o povo judeu. E Jesus, então, saindo do templo, disse assim para os seus discípulos: olha, vocês estão vendo essa construção, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Irmãos, e aí os discípulos perguntam: olha, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E aí vem duas perguntas, a segunda pergunta e a terceira pergunta dizem respeito a um segundo episódio. Agora não se trata mais da destruição de Jerusalém, mas que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou seja, o sinal do fim do mundo. 3 perguntas que dizem respeito a 2 eventos. E aí nós temos aqui o sermão profético de Jesus. Irmãos, até o versículo 20, todos os sinais, do versículo 3 ao versículo 20, fomes, guerras, rumores de guerras, pestes, inclusive terremotos, dizem respeito à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã. Mas os eventos do capítulo 21 em diante, quando fala da grande tribulação, são eventos relacionados com a segunda e terceira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, referente à consumação dos séculos, ou seja, ao fim do mundo. E é dentro desse contexto que Jesus faz então referência aos dias de Noé. Irmãos, a história de Noé, ela está no livro de Gênesis. Nós vamos estudar, você já percebeu, pelo sermão, pela leitura bíblica, o título, Como nos dias de Noé, que nós vamos falar sobre os dias de Noé. O que nós podemos, irmãos, aprender com os erros dos antediluvianos, mas, sobretudo, com a fidelidade de um homem chamado Noé. E ali Jesus disse o seguinte: olha, a data, a hora, nem o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, vamos voltar aqui. Nós vamos deixar Mateus 24. Aqui tem também algumas parábolas. Esse texto aqui fala da importância da vigilância, né?
Irmãos, as parábolas, elas da figueira, por exemplo, né? Aqui o texto que nós lemos aqui, dentro da parábola da vigilância, a importância de se preparar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas aqui também fala de dois grupos. Aqueles que estão se preparando, né? O que tiver no campo, um será tomado, outro será deixado, falando aqui de dois grupos, né? Aqui também fala da parábola do servo bom e mau. Aqui fala dos dois grupos, das virgens, as prudentes, né? As sábias e as nécias e as loucas também. E termina no capítulo 25, esse mini apocalipse, com os dois grupos. O grupo das ovelhas, que estarão por ocasião da volta de Jesus. Nós chamamos do evento que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Um julgamento, na verdade, é a separação, né, daqueles que se prepararam, aqueles que vão tomar posse, né? Mas, enfim, irmãos, vamos voltar à história aqui. Então, você já sabe que fala da importância da vigilância e também sobre os dois grupos, aqueles que estão se preparando diante dos sinais, dos eventos, e aqueles que estão como os antediluvianos, né? Comendo, bebendo, a gente vai explicar esse texto, casando, dando-se em casamento, plantando e edificando como se nada fosse acontecer. Irmãos, você já está pronto aí para dizer amém? Gênesis capítulo 6. Irmãos, eu vou falar um pouco aqui, primeiramente sobre... nós não vamos fazer a leitura, mas você pode depois ler em sua casa, do versículo 6 até o versículo 13. Vamos fazer então a leitura, vamos fazer a leitura aqui. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, os quais deram filhos, estes foram homens valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e por isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, homem e animal, os répteis, as aves do céu, porque os arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé, homem justo e íntegro entre os seus companheiros, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Depois você pode continuar lendo os capítulos aqui, mas a gente vai perceber, aqui no decorrer da leitura, alguns versos, algumas expressões que me chamam a atenção. Antes, um detalhe que eu estava me esquecendo, mas ainda há tempo, Mateus 24 tem 3 palavras aqui que chama muito a minha atenção. A primeira está no versículo 2, vede, né? Não vede tudo isso, né? Não ficará pedra, né, sobre pedra, que aqui não seja derribada. A palavra vede. A segunda palavra que me chama a atenção, ela também aparece aqui, no versículo 24, falsos cristos e falsos, né, profetas, que, se possível, enganaria os eleitos. É a palavra engano, né? E outra palavra que me chama a atenção
que foi lida aqui no versículo 39, que faz parte da leitura bíblica, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, né? Então a palavra vede, precisamos ver, precisamos enxergar com os olhos, né? De forma espiritual. Precisamos, irmãos, não nos enganar, né? Engano. E precisamos ficar apercebidos. Então, diante daquilo que nós estamos vendo, entende? Eu tenho que me aperceber, eu tenho que ver e eu tenho que me tocar, irmãos. Eu tenho que me tocar como cristão. Eu preciso ver, ficar atento e ficar apercebido. Irmãos, como eram os dias nos tempos de Noé? Eu fiz aqui algumas anotações. Interessante, irmãos, que a gente vai comentar a leitura também no capítulo 6, mas a primeira coisa que eu achei interessante aqui, falando sobre os dias de Noé, né? A gente vai ver que não era só corrupção, era crueldade, era maldade, era idolatria, uma série de eventos que fez com que Deus, irmãos, estivesse decidido, acaso não houvesse arrependimento, a destruir os antediluvianos. Tem algumas informações que eu tirei da Pena da Inspiração, a Pena da Inspiração, Ellen White, em Patriarcas dos Profetas, você pode ler lá, e diz, irmãos, que Deus estava disposto a perdoar os antediluvianos, caso eles se arrependessem, como Deus perdoou Nínive. Lembra quando Jonas foi pregar em Nínive, que a destruição não veio, que o fogo não caiu, lembra? Deus estava disposto, mas aqueles homens estavam corruptos, na corrupção, homens sanguinários, homens violentos. A idolatria havia se apossado, e a gente vai entender por que isso aconteceu. Mas antes, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o aspecto físico aqui. Primeiro, não chovia, né? Então, dilúvio é chuva, né? A gente vai ver que é muito mais que chuva, né? Porque eram águas que desciam, né, do céu, como cataratas de água, como se fosse uma catarata, não eram apenas grandes gotas d'água, e águas que subiam da terra, irmãos. Você vai perceber, aqui a gente vai falar o mundo físico, né? Você vai ver que uma outra declaração da Pena da Inspiração, tirada do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que o próprio demônio, o próprio Satanás, que você sabe que ele habita na terra, ele foi obrigado a permanecer na terra durante essa catástrofe mundial, e ele temeu, irmãos, ele temeu pela própria existência. Então não foi só uma chuva de 40 dias, era águas que caíam como cataratas do céu. E águas, irmãos, que subiam da terra a ponto de arremessar gigantescas árvores para o alto. E quando essas árvores caíam, irmãos, aprofundavam de forma assustadora o solo. A gente vai perceber um pouco aqui, mas vamos falar então sobre o primeiro aspecto do mundo físico. Não chovia. Irmão, se você abrir a tua Bíblia, capítulo 2, você volta uma página da tua Bíblia, 2, você vai ver que o processo era uma neblina que subia da terra. Interessante, irmãos, que eu digo para minha esposa Suzana, ela às vezes não gosta muito, que eu disse assim, que Deus não criou a chuva. É verdade, irmãos, na semana da criação, Deus não criou a chuva. Quando você lê o texto de Gênesis, você vai perceber que já havia águas. Então, quando Deus começa ali a semana da criação, ele vai então separar a luz das trevas e o firmamento das águas, ou seja, já havia água, entende? Então, eu entendo, irmãos, que na leitura de Gênesis capítulo 1, que há um espaço aqui de tempo entre o versículo
2 e 3, que diz que havia água sobre o abismo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Aí eu entendo que há um lapso temporal para o versículo 3, quando Deus diz assim, haja luz, separa a luz e depois separa as águas do firmamento. Mas o que eu quero dizer aqui, você já está entendendo que não chovia. E como era o processo de irrigação? Era uma neblina que subia do solo. Irmãos, era uma temperatura, era uma estação primaveril, digamos assim. Era uma temperatura de mais ou menos 20 graus, quem sabe 22 graus, uma temperatura agradável. E por que eu disse que Deus não criou a chuva? Porque Deus realmente não criou a chuva. A chuva vai aparecer, embora não fosse uma chuva normal, num cenário de destruição, que foi o dilúvio. E na semana da criação diz assim, houve tarde de manhã, o primeiro dia, e eis que tudo era bom. Eis que tudo era bom. E no final, quando Deus completa a obra, eis que tudo é muito bom. Então não tinha chuva. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a chuva não é uma bênção. Nós que moramos no interior aqui, sabemos que os lavradores dizem que a chuva é o sangue da terra. Mas o que eu quero dizer, irmãos, o que eu estou dizendo é que o processo de irrigação da terra era um processo muito melhor. O processo de irrigação era muito melhor, né? Não existiam as catástrofes que há hoje, inundação, estiagem. Então, a primeira mudança é que não chovia, então Noé é considerado como no decorrer da história como um louco, no decorrer da história como um fanático. Então não chovia, era uma temperatura primaveril, um clima primaveril, um pouco mais, um pouco menos de 20 graus. Uma outra coisa que eu acho interessante, irmãos, era a altura, a elevada altura do ser humano. A Pena da Inspiração, no mesmo livro que eu já citei, a mesma escritora americana, profetiza, eu cito aqui que ela diz assim que Adão, porque Adão, ele viveu até a nona geração. Até a nona geração. Então, irmãos, Adão, você vai perceber que ele viveu aqui quase um milênio, que é um outro detalhe de como era o mundo no tempo de dilúvio. Então, o homem tinha uma temperatura elevada, ele tinha o dobro e mais um pouco da estatura média de um ser humano. Um ser humano tem o quê? 1,70 mais ou menos. Então, 1,70 com 1,70, 3,40, ele tinha um pouco mais, ele passava dos 3,5 metros, ele era mais ou menos 4 metros, Eva um pouquinho menor, então era um homem de elevada estatura. E sob a longevidade humana, irmãos. Para você ter ideia, Noé viveu 950 anos. Quase um milênio, meu irmão. Eu lembro do meu saudoso pai, o pioneiro da igreja, aqui da história do adventismo nesta cidade. Ele morreu quinta-feira, agora fez 3 semanas. Ele tinha orgulho de dizer assim, olha, meus noventão. Ele morreu com 92 anos, irmãos. 92 anos. Eu digo, irmãos, eu tenho até uma certa, eu não sei se eu vou usar esse termo, mas é um termo que eu sempre uso e não vou deixar de fazer apenas porque estou gravando. Eu tenho inveja, irmãos. Mas o que é os 3 dígitos? O que representa 100 anos? O que representava isso para os antediluvianos? Porque Lameque, irmãos, aqui, o avô de Noé, Metusalém, viveu 969 anos. Irmãos, quase um milênio. Então, o homem, ele tinha um porte elevado, o homem era longevo, o clima não chovia, temperatura amena, mas o tempo no mundo de Noé também era diferente, porque o homem tinha uma perfeita simetria. Davi me explica o que é isso. Irmãos, ele não era um varetão.
O homem no tempo de Noé, ele pesava quase 1 tonelada. Então a igreja aqui não seria, ele nem entraria nessa igreja por aquela porta, primeiro por causa da altura. Não daria para sentar nesses bancos, porque, irmãos, era quase 1 tonelada. A proporção óssea. Era um mundo no tempo de Noé, irmãos. O mundo do tempo de Noé. Irmãos, se eu falei aqui do dilúvio, a geologia, os geólogos, através da geologia, eles provam isso através de fósseis que foram encontrados. A única coisa que a Bíblia, esse que não se harmoniza com a Bíblia, é no tocante ao tempo, né? Milhões de anos, né? Mas ossos, irmãos, fósseis, comprovam que não apenas o homem tinha elevada altura, mas os animais também tinham elevada altura. Então, irmãos, se o homem tinha quase 4 metros, as árvores eram bem maiores do que são hoje. Eram árvores elevadíssimas. Os animais também eram maiores do que os do mundo atual. Irmãos, as árvores frutíferas eram maiores do que o pé de laranja que eu tenho no quintal lá da casa do meu pai. A bananeira era muito maior, né? E você lembra, só lembrando de um acontecimento que foi bem depois do dilúvio, quando os espias foram enviados ali para espiarem a terra, você lembra que Deus falou que eles trouxessem, seguindo a ordem de Deus, né? Moisés falou que eles trouxessem ali o fruto da terra. E, irmãos, um cacho de uva hoje, que você pega em uma mão, eles precisaram carregar entre 2 homens. Eu imagino colocando um varão e um homem bem maior, bem mais alto do que hoje, para carregarem um cacho de uva. Então, um cacho de uva, imagine o tamanho daquele cacho, imagine o peso, você está percebendo a fertilidade do solo, você está percebendo a riqueza do solo. Então, as florestas eram mais elevadas, haviam mais variações de árvores frutíferas, o solo era mais rico, tinha mais ouro, tinha mais prata, tinha mais metais preciosos, tinha mais pedra preciosa. Esse era o mundo no tempo do dilúvio. Mas como eram os mundos ainda, irmão, no tempo de Noé? A questão genética, irmãos. Podiam se casar com quem casou Caim. Caim casou com a sua irmã. Podia, hoje não pode. Naquele tempo podia. Com quem casou Abrão? Com a sua meia-irmã paterna, Sarai. Com quem casou Jacó? Tem que fazer, irmãos, um exame para saber, casamento entre primos, entende? Parentes de 4º grau, tem que fazer um exame para saber se os filhos, né, se pode haver o casamento, porque corre risco dos filhos de primos carnais, 4º grau, nascerem com deficiências. Mas naquele tempo não tinha esse problema. Não tinha. Jacó casou com a sua prima, irmãos. A genética era diferente. Irmãos, tudo isso era o mundo no tempo do dilúvio. Irmãos, a capacidade mental do ser humano, sem entender a capacidade mental, a escrita veio depois, lá no Egito, vai acontecer bem depois, né, do dilúvio, quando Moisés escreve o Pentateuco. Nem foi o primeiro livro que Moisés escreveu, não foi Gênesis. A maioria dos teólogos dizem que foi Jó, e foi realmente Jó. Mas quando Moisés escreve o Gênesis, que é o 2º livro da Bíblia, mais antigo, essa história do dilúvio, ela já havia há muito tempo, mas o povo no tempo do dilúvio, irmãos, eles não precisavam de livros, tudo era guardado na mente. Eu fico imaginando do poder mental, né?
a memória que eles tinham. Irmãos, livros é para fracos. Eu não estou falando da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu estou dizendo que naquele tempo não havia escrita, não havia livros. Então, irmãos, naquele tempo não precisava, o pregador não precisava de cola. Entende? Estava tudo aqui. Então, se eu tivesse no tempo do dilúvio pregando, naquele tempo, e você tivesse aí sentado, se eu ficasse 1 hora pregando, você seria capaz de vir aqui na frente, fazer o mesmo sermão que eu fiz. Você seria capaz de usar o mesmo tempo, a mesma pontuação, pontos, vírgulas, exclamações. Você seria capaz, um ser humano naquele tempo, de usar a mesma entonação de voz. Isso é potencial, irmãos. Isso é memória potencializada. Eu lembro de uma história de um grande sábio, a sua biblioteca pegou fogo e um repórter chega para ele e diz assim: olha, eu não sei se é verdade ou apenas uma ilustração, mas bem que pode ser verdade, ou se for apenas uma ilustração, vem muito bem a calhar. Ele pergunta assim: olha, o senhor não está preocupado com o prejuízo, né? Não apenas material, mas também com a perca, né? O conhecimento. Irmãos, livros ali pegaram fogo. Ele diz o seguinte: olha, o que eu tenho, carrego comigo. O que eu tenho, carrego na minha mente. Só que tem um detalhe, irmãos. Ele carregava a ideia do que tinha no livro. Ele não seria capaz de escrever apenas um livro daquele, respeitando toda a pontuação do autor daquele livro que havia se perdido naquele grande incêndio. Esse era o mundo. Capacidade genética. Longevidade. Elevada altura. Clima primaveril. Mas o ser humano conseguiu transformar no mundo corrupto a ponto de Deus chamar Noé. O que eu acho interessante, irmãos, aqui, é que Noé continuava, irmãos, andando com Deus. Irmãos, eu vou falar sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens aqui, mas eu creio que no aspecto físico, nós já tivemos uma ideia, né? Como era o mundo nos tempos de Noé. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eu vou falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Diz assim, irmãos, olha eu vou comentar alguns versos aqui. Diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Alguns acham que Deus estava dizendo que a partir daquele momento o ser humano viveria apenas 120 anos, né? Não é isso, porque Noé viveu 950. Mas 120 anos, irmãos, seria o tempo de graça. Deus não daria mais do que 120 anos. O Espírito, aqui é o Espírito de Deus, ele não trabalharia mais do que 120 anos no coração de um povo corrupto, idólatra e sanguinário. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, irmãos, eu devo fazer um sermão sobre isso, que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Eu não estou prometendo, porque promessa é dívida, mas eu devo fazer um sermão sobre esse assunto. Chama minha atenção, vou deixar para uma outra oportunidade. Outra coisa que eu achei interessante aqui, irmãos, que Noé andava com Deus. Irmãos, toda a terra estava corrupta. O versículo 11 diz que corrupta à vista de Deus. Toda a terra. Irmãos, era uma corrupção generalizada. Você está entendendo? O texto diz que era continuamente mal. Irmãos, o que é uma coisa continuamente mal? É sem retorno. Irmãos, não tinha volta. Deus sabia, mas
a gente vai perceber aqui, quando falar das filhas dos homens, sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus estava dando oportunidade e Noé não se contaminou, irmãos. Eu me lembro de alguns homens da Bíblia, como Daniel, devo pregar, se Deus permitiu, sobre Daniel. Um jovem que também não se contaminou. Noé, irmãos, você vai perceber que quando acontece o dilúvio, é somente Noé e a sua família. É por isso que Deus disse assim, olha, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Irmãos, fica para você pensar, chega mais perto da câmera. Seria pior do que o mundo de hoje? Quando caiu o dilúvio, a situação não era mais grave do que será por ocasião da volta de Jesus, porque não se trata de 144 mil. Irmãos, são só 8. É Noé, sua esposa, 3 filhos e nora. Eram os únicos justos. E Noé andava com Deus. Irmãos, esse termo andava com Deus, ele aparece aqui em Enoque. Então, se a Bíblia tivesse 6 capítulos, e esses 6 capítulos terminasse aqui, fossem o livro de Gênesis, eu diria que Enoque representa, né, aqueles que foram arrebatados para o céu sem provar a morte, porque andava com Deus. E se nós terminarmos então aqui até o capítulo 9, melhor dizendo, a história do dilúvio, eu vou entender que Noé significa aquele que morreu, né? Mas representando aqueles que serão salvos pela misericórdia e pela graça de Cristo, porque os dois andavam com Deus. Noé foi transladado, mas Noé, ele passa-se ileso durante o dilúvio. Mas no final da história, Noé morre com 950 anos. É claro que a Bíblia continua. O que eu quero chamar a atenção, os dois andavam com Deus. Irmãos, quem são os filhos? Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, irmãos, são aqui os descendentes de Adão. Eu quero falar sobre 3 aqui pessoas. A primeira pessoa é Sete. Irmãos, Caim e Abel, eu tenho um sermão, por favor, divulgue. Abel, o morto que fala. Está no canal, irmãos, esse sermão já foi pregado, e lá eu falo sobre Caim e Abel, sobre o sacrifício ali, né, porque Deus rejeita, porque Caim era do maligno, né, João fala na sua epístola. Então, eu não vou falar tanto sobre Abel, porque Abel já era morto, mas Deus, então, vai dar um filho chamado Sete, que significa designado, que significa compensação, ou seja, aquele que vai substituir, embora a palavra substituível, ela pode ser ou não, porque ninguém é insubstituível, no sentido de que outro não possa ocupar o seu lugar, mas eu quero que você entenda que ninguém também é substituível, porque o ser humano é único, entende, meu irmão? O ser humano é único. Pode até ocupar o teu lugar, mas não é você. Entende? Então, o que eu quero dizer aqui nesta tarde é que aí vem Sete. Sete era mais parecido com Adão do que Abel. Mas Sete tinha a mesma dignidade, a mesma espiritualidade que Abel. Sete é aquele que alcança a primogenitura espiritual. Ele não era o primogênito, porque o primogênito era Caim, que matou o seu irmão Abel, porque era do maligno. Os filhos, a descendência das filhas dos homens, o pai, o ancestral da descendência das filhas dos homens. Mas Sete, irmãos, ele está na linhagem, eu quero mencionar, porque é dele que vai vir Enoque, entende? Porque é da descendência de Sete, filho de Deus, para distinguir da descendência de Caim, filha dos homens. Você vai entender um pouco melhor à medida que eu for falando. O outro que eu quero aqui destacar é Enos, porque daí começou a invocar o nome de Deus, Enos.
Você vai perceber que Caim, ele segue a sua trajetória, a descendência de Caim segue a sua trajetória, ele passa a fugir de Deus, e Enos, na outra linha da descendência, dos filhos de Deus, que nasce de Sete, que está substituindo Abel, e aí começa a invocar o nome de Deus. E é dessa linha, irmãos, que vem Enoque, aquele que anda com Deus, aquele que é transladado. Você está percebendo a descendência de Adão, Sete, no lugar de Abel, né? Segue, arrisca os passos, honra, ganha a primogenitura espiritual. Jesus vai vir da descendência dele, que nós vamos chegar até Noé, que é o remanescente do mundo antediluviano. E agora vem Enoque, vem também Metusalém, o homem mais velho, o homem que viveu mais tempo na terra. Que viveu mais do que Enoque, porque Enoque foi transladado, Metusalém não. Enoque viveu 300 anos, Metusalém aqui na terra, que morreu, viveu 969. Essa é a descendência dos filhos dos homens. Está entendendo, irmãos, a descendência dos filhos dos homens? Mas quem é a descendência das filhas dos homens? Aqui é os filhos de Deus, viu, irmãos? Filhos de Deus, respeitosamente, não são anjos. Respeitosamente, é a descendência de Adão, através da genealogia de Sete. Agora, as filhas dos homens são a descendência de Caim. Da descendência de Caim, irmãos, vai vir Lameque. Esse Lameque aqui não é o pai. Que é interessante. O primeiro filho de Caim é Enoque, mas não é o que foi transladado, né? São os mesmos nomes, mas se tratam de pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? Com morais diferentes. Caim funda uma cidade fugindo de Deus, né? Retirou-se da presença do Senhor. Está aqui Caim, retirou-se da presença, enquanto Enos, a partir de Enos, começa a se invocar. Você percebe a diferença? Um fugindo da presença, Caim fugindo, né? Porque Deus, dentro desse cenário, Deus não constrói cidade, Deus cria jardim. Primeiramente, Deus faz, se tratando dessa história, jardim. Quem edifica a cidade é Enoque, que não é o que foi transladado. Mas dessa descendência também vem Lameque. E Lameque, irmãos, com Lameque vem a poligamia. Poligamia. É claro que começa com bigamia. Começa com bigamia. No tempo de Noé, da história de Noé, mas não é mais bigamia, é poligamia. Mas, irmãos, os dois assassinatos que também vêm da descendência de Caim, porque Lameque não apenas é bígamo, desrespeitando a ordem de Deus, ele mata um homem, na verdade mata dois homens, que o primeiro crime é fratricídio, é irmão que mata, no caso Caim mata o seu irmão Abel, assassinato de irmão contra irmão, mas Lameque é assassino, é homicídio, porque ele mata pessoas que, ele não está matando o irmão dele, mas ele mata um homem e um rapaz. E o que eu acho interessante, irmãos, que ele aqui é filho, aqui, quer ver? Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E tem uma explicação que diz, irmãos, que ele matou a pauladas. Imagine só, irmãos, Lameque matou a pauladas um rapaz, porque o havia ferido. E aí, irmãos, vem a descendência de Caim. Filhas dos homens. Olha a misericórdia de Deus. Quem matasse Caim ficou com medo de morrer, lembra? Se me virem, vão me matar. Deus coloca um sinal, ninguém sabe explicar assim, né, detalhadamente, eu não tenho essa informação. Mas esse sinal era um sinal visível, que se alguém matasse Caim, tentasse vingar-se de Caim, alguém da própria família, porque ele matou o seu próprio irmão Abel, seria vingado 7 vezes. Mas quando Lameque, ele mata 2 homens,
com instrumento criado por seu próprio pai aqui, né? Tubal-Caim. Depois eu vou ver aqui se ele é filho, né? Ele está na genealogia aqui, né? Ele mata. Ele também fica com medo de morrer. Mas por que eu estou contando essa história? Porque Deus falou o seguinte, olha, quem vingar de Caim, quem quisesse matar Caim por causa do assassinato de Abel, seria vingado 7 vezes. Mas aquele que quisesse, irmãos, matar Lameque, seria vingado 70 vezes 7. Não sei se você entendeu. Acho que alguém já entendeu, né? Você está vendo a expressão, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. 7 vezes? 70 vezes 7. 7, Caim, se alguém tentasse vingar pelo assassinato cometido. E 70 vezes Lameque. 70 vezes 7. Deus está mostrando, irmãos, a sua misericórdia. Deus está mostrando a sua compaixão. Coríntios diz que associação existe entre as trevas e a luz. Irmãos, eles se juntaram por meio do casamento. Interessante que eles foram para as vales, para as planícies, a descendência de Sete, né? A descendência de Caim, de onde vai surgir filhas dos homens, vai para a cidade. Eles tentam se associar quando a descendência de Caim vai para os vales e para as planícies. Os filhos de Deus, descendência de Sete, vai para as montanhas. Mas os filhos de Deus, irmãos, cometem um erro. E qual foi o erro que eles cometeram? Eles ficaram na montanha, mas eles acabaram descendo para as planícies, para os vales. E ali encontraram as filhas dos homens. Irmãos, essa associação se deu por meio de casamento. Se misturaram. Enoque, irmãos, ele não era um eremita. Ele vivia na sociedade. Enoque, irmãos, como Noé, é um pregador da justiça. E aqui vai ficar interessante, irmãos, o sermão, e agora eu estou indo para a aplicação do sermão, como que houve essa corrupção. Como é, irmãos, que Adão era testemunha viva. Eles tinham Adão, testemunha viva, aquele que chamava-os para a entrada do jardim, onde foi feito o sacrifício do cordeiro, do qual, por causa desse sacrifício, Caim mata Abel. Ele contava a história do Éden. Irmãos, era testemunha viva. Ele falava da árvore, né? Do momento em que Eva come. Falava da cena do sacrifício, onde ele teve que matar o primeiro cordeiro. Cordeiro que Caim não quis trazer, porque Caim era do maligno. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, uma oferta apenas parcial. Ele contava, irmãos, da história para Sete, da história do porquê que Caim matou Abel. Irmãos, tinha o Enoque, porque Enoque também pregava. Enoque se juntou. Irmãos, como é que esse povo se corrompeu? É por isso que eu falo, irmãos, vede, entendeu? Vede, não se engane, porque senão você não vai perceber. Eles não perceberam, irmãos. Tinha o Caim, tinha Adão, testemunho ocular, tinha o Éden, tinha Enoque, irmãos, e tinha Noé. E eles não perceberam, irmãos, não perceberam. Por quê? Porque a influência das filhas dos homens, da descendência de Caim, foi mais forte. Se associaram por meio de casamento, desceram das montanhas, foram para as colinas, para os vales e para as planícies. Se associaram. Primeiro transgredindo o sábado. Nem a história do Patriarcas e Profetas. Depois, irmãos, praticando bigamia, poligamia, idolatria, julgo desigual. Está entendendo, irmãos? Se afastando de Deus. Né? E tem um detalhe que você pode ler e talvez vai te surpreender.
Porque eles também alimentavam de carne, diz que se deleitavam-se no consumo da carne de animais. E esse ato, irmãos, eu vou até ler aqui na íntegra, se eu não achar, eu posso dar a página do Patriarcas e Profetas, esse eu quero ler na íntegra, para você achar assim que, Davi, de onde você tirou essa informação do Patriarcas e Profetas, que diz assim, irmãos, que depois você pode cobrar de mim, leia o Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte, irmãos, diz o seguinte, que a carne humana, deleitavam-se com o consumo de carne humana, e o uso da carne os tornava mais sanguinolentos, até virem a vida humana com indiferença. Isso está escrito, irmãos. Então, o ser humano, contra a vontade de Deus, já comia carne. Eu não estou dizendo que Deus tinha autorizado, eu estou dizendo que eles comiam carne. E o uso da carne humana os tornava mais insolentes e sanguinários, até verem a vida humana com total indiferença. Isso está escrito no Patriarcas. Leia, irmãos, leia. Então, é essa associação, irmãos, que vai levar o mundo à catástrofe. Irmãos, eu estou terminando o sermão, eu quero contar algumas histórias, né? Sem nasceu 22 anos depois da construção da arca. Noé investiu tudo na arca, irmãos. Estou caminhando para o final. Muitos poderiam achar que Noé estava louco. Investiu tudo na arca. Mas você sabe, irmãos, que depois do dilúvio, Noé se tornou o dono do mundo. Você imagina Noé vendendo tudo, porque Deus deu as informações, deu a planta, medidas, tamanho, comprimento, altura, quantidade de andares. Só que você percebe, irmãos, que Deus não falou, Noé, vai lá no banco, né? Irmãos, e o recurso? Noé vendeu tudo, investiu na arca. Eu fico imaginando também, talvez alguém chegando para 100 falando, 100, seu pai está torrando a tua herança, seu pai está torrando o teu dinheiro, rapaz. Uma história que vai chover, o povo nem sabia, irmãos, o que era chuva. Não havia esse processo de irrigação. Mas Noé vendeu a casa do campo, o terreno da praia, vendeu a sua própria. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos nos desapegar, porque não vai ser chuva, vai ser fogo. E muitas vezes nós estamos apegados aos recursos materiais. Ninguém vai levar o carro para o céu. Estou dizendo que você tem que ser descuidadoso com o teu carro. Só que use os teus recursos para o avanço da obra, meu irmão. Use os teus recursos. Mas quando Noé saiu da arca, irmãos, Sem ficou com a parte oriental. Sem ficou com a parte asiática. Porque Noé distribuiu o mundo. A gente morreu todo mundo. Só tinha ele. E a parte, um ficou com a parte africana, Jafé. Outro ficou com a Europa, né? Cão. E Noé e Sem ali ficou com a parte oriental, asiática. Eu fico imaginando, irmãos, os filósofos pedindo para nós uma explicação. A terra estava tão corrupta. E perguntando assim, tem até algumas alegorias, né? Repito, estou caminhando para o final. E uma delas diz que um intelectual, um físico, pediu para que Noé provasse, né? Prova. Vai chover, então prova. Irmãos, o fato de Noé não poder provar não significa que ele estava errado. Noé diz o seguinte, olha, eu não consigo provar. Agora calafetando a arca. Fica imaginando no final da tarde, um intelectual, um físico, você está construindo barco aí e tal. Mas não tem como você provar que vai chover, irmãos. Era contra a meteorologia da... Ele diz o seguinte, olha, Deus disse que vai chover. Irmãos, é a palavra de Deus, entende? É a palavra de Deus dita por nós. Não tinha a escrita veio depois, porque estava tudo armazenado na mente. Eu fico imaginando, irmão, é o assim diz o Senhor do Antigo Testamento, é o está escrito do Novo. Mas para eles a palavra de Deus não servia nada, irmão. Você está imaginando a que ponto chegou o ser humano? É a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não era suficiente, entende, meu irmão? Aí outro intelectual disse o seguinte, olha,
Tudo bem, mas eu estou vendo aí que não tem leme, não tem sistema de propulsão, né, de navegação. E que segurança você vai dar, Noé? Já que vai vir esse dilúvio, vai ter mais continente, né? Vai ter água por todo canto. Que segurança você vai dar para os que estão, aqueles que pretendem entrar no teu navio? Que segurança? Não é dizer assim, olha, eu sou o construtor-chefe, mas o almirante, o capitão, é Deus. Por isso que nós entra na galeria pela fé, irmãos, pela fé. Quem vai conduzir a arca é Deus, diga amém, irmãos. E diz que nesse momento da alegoria, diz que uma procissão de animais se formam. Felinos se formam, cervos se formam, casais ali entrando dentro da arca. A filosofia não consegue entender aquilo que os geólogos já explicam sobre fósseis, de que realmente haviam, os seres humanos, os animais, tinham uma altura muito maior do que a nossa hoje. A filosofia não explica. Mas a fé, irmãos, é a crença de algo que você não ainda viu, mas que sabe que está por vir. Eu fico imaginando o último apelo de Noé, que Deus chama os animais. Anjos conduzem, os homens não veem, mas são os anjos que estão conduzindo os animais. E agora Noé fazendo o seu último apelo. Se tivesse a escrita com a Bíblia na mão, o último apelo, a porta da arca, a arca que significa a igreja, a proteção de Deus. Irmãos, entrou o cavalo e a égua. A mula não entrou, né? Porque a mula é um derivado. Tinha mais variedades de florestas, árvores frutíferas, mas tinha menos variedade de animais, porque algumas derivações, entendeu? Não havia. A Bíblia diz assim, não seja como a égua a mula, né? Sem entendimento, que precisa de freio, de cabresto. Mas se a mula tivesse ali, que é um derivado, irmão, se o burro tivesse ali, teria sido mais sábio do que o ser humano. É verdade que muitos não entraram na arca, porque morreram antes. Mas muitos, irmãos, que trabalharam na arca, não entraram. Alguns porque não quiseram ser ridicularizados. Irmãos, passaram 120 anos construindo a arca e morreram fora da arca. Já imaginou, irmãos? Tanto tempo na arca e morreram fora, com medo de serem ridicularizadas, como Pedro fala, né? Serem zombadas. Onde está a vinda, né? Do Senhor. E no momento da chuva, irmãos, alguns subiram nas árvores mais altas que tinha para correr da água. Outros se amarraram a si próprios e seus filhos nos animais mais ferozes que havia, os animais mais poderosos. Talvez no outro sermão, porque sermão é antigo, irmãos, ele é novo no canal, ele está entrando agora, mas eu prego desde o século passado. Talvez eu fale sobre a existência dos dinossauros. Talvez eu fale, porque é comprovado que eles existiram. Os animais, porque os animais instintamente vão procurar os lugares mais altos para fugirem da água, mas não ficou ponto algum da terra que não fosse alagado. Era água que vinha de chuva como cataratas e capazes de desraigar árvores muito maiores, cujo a madeira, irmãos, eram semelhante ao ferro de hoje. Você imagina, irmãos, a pressão dessa água em jogar, como se fosse uma peteca, jogar, né? Essa árvore, a grande altura, uma árvore muito maior do que a nossa. Mas não entraram, irmãos. Não entraram. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos bendiga. O Espírito Santo nos bendiga. Que possamos aprender, irmãos. Que possamos perceber. O problema não está em comer, irmãos. Saco vazio não para em pé. O problema não está, né? Comiam e bebiam. Mas irmãos, era o apetite sem regras. Comiam e bebiam sem temperança. Comiam e bebiam, comiam carne sem autorização divina, os que o tornavam ainda mais violento. Irmãos, não era casar-se nem dar em casamento, porque eles perverteram a instituição mais sagrada, o matrimônio que Deus havia instituído lá no
Éden, irmãos. Então não era isso? Irmãos, comer e beber aqui está no sentido de festas, de banquetes, de glutonaria. Beber aqui, irmãos, não é água, se embriagavam. Plantavam como se fossem, né, como se fosse durar para sempre os seus recursos. Muita gente é assim, como se fosse durar para sempre, não quer abrir mão dos seus recursos para investir na arca, investir na igreja, na obra de Deus. Edificavam, irmãos, como se não fossem morrer, mas quando veio o dilúvio, levou todos. Não ficou nada, irmãos, não ficou nada. Levou a todos. Davam-se em casamento. Era assim, irmãos. Poligamia, bigamia. E se eu era mais forte, olhasse para a mulher, achasse bonita, usava da força, roubava do outro, e era a lei do mais forte. Então aqui, o texto não está falando contra comer e beber, contra casar, porque a gente precisa comer para se alimentar, mas tudo tem que ser feito para a honra e glória de Deus. Então que Deus nos bendiga, que o Senhor nos abençoe. É o meu sincero desejo e oração nesta semana. Amém.